Aê, mais uma santa aula com a nossa santa cerveja, né? E novamente, Tanaka, com o Felipe Setúbal, aqui, ó, comediante de Florianópolis. Tá? Se você não conhece o Felipe, ainda dá um Google aí, ó, joga Felipe Setúbal, procura no Facebook, coloca no YouTube. O cara é bom, o cara é bom. Fera. Entendeu? O cara é bom. Fera, sabe tudo aqui da ilha, sabe tudo, manezinho. Não, o dia que você visitar Florianópolis, vier para Florianópolis, com certeza vai ter algum espetáculo dele, algum dos grandes teatros aqui de Florianópolis. Inclusive é o tema da nossa aula. Exatamente. Nós vamos falar a respeito de produção cultural, a respeito de liberdade de expressão. Artigo 5º, né? Artigo 5º. A Constituição garante no artigo 5º, inciso 9º, liberdade de expressão artística. Né? Então isso é fundamental, não só para os produtores culturais, para os comediantes, para os artistas desse país, mas para toda a sociedade brasileira. Sim. Lembrando que é vedada a censura no Brasil. Vedada censura. Então nós podemos falar o que a gente quiser nessa mesa aqui. Quiser. Podemos chamar de feio. É uma mesa de boteco. É uma mesa de boteco. Podemos chamar de feio. É seu feio, né? Feio. Vem comigo, feio. Como que é? É o Japinha da Pica Roxa, ele mesmo, já falei antes da outra aula. É comigo, feio. Mas ô Felipe, eu sempre assim, conversando com os alunos em sala de aula, né, quando eu vou ministrar essa aula sobre o artigo 5º, inciso 9º, eu sempre falo a respeito de um ator, de uma atriz no teatro, que você pode muito bem ter uma peça de teatro onde o comediante está ali fazendo uma sátira, muitas vezes falando mal de um determinado político ou da classe política ou de uma determinada pessoa. Isso não constitui uma afronta à imagem da pessoa. Por quê? Porque você está justamente no exercício da sua liberdade de expressão artística. Sim. E eu tenho que lembrar que no Brasil não existe censura. Da mesma forma que a gente pode ter uma peça, por exemplo, onde eu tenho uma mulher nua, onde eu tenho um homem nu, onde eu tenha cenas de nudez na respectiva peça. É claro que eu tenho que ter uma classificação etária, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que você tenha a respectiva classificação etária. Mas isso não é censura, é uma recomendação. Qual que é o público recomendado? Mas conta um pouco dessa história de ser ator, de ser comediante, de estar nos palcos aqui de Florianópolis e nos palcos da vida de madrugada aí, que eu fiquei sabendo também. Então, cara, a gente tem gente que vai, como eu falei pra ti antes, tem gente que vai fazer curso de teatro, às vezes vai se formar ator e vai fazer comédia. Eu quero fazer comédia, eu quero ser ator de comercial só, enfim, todo mundo tem um objetivo quando entra numa aula de teatro. E tem gente que se forma e fica esperando o negócio acontecer. Fica esperando, achando que vai cair do céu e que o cara vai te convidar para fazer um filme, o cara não corre atrás. E o negócio é se produzir. Todo mundo, todo artista, seja músico, seja pintor, qualquer coisa, ator, ele tem que se produzir, principalmente se for ator. E com a internet hoje em dia ele tem que se produzir, tem vídeo, tem que fazer. Isso então, inclusive, até só fazer um apêndice aqui, um detalhezinho. É uma das primeiras aulas que nós, youtubers, recebemos lá do pessoal do YouTube de São Paulo. Um abraço pro pessoal do YouTube de São Paulo, do YouTube Space aí. Produzindo no perrengue. Produzindo no perrengue, é isso. Se você é artista nesse país, se você quer ser youtuber nesse país, de qualquer área, produzindo no perrengue. Se você não produzir no perrengue, um abraço. Tem que se virar nos 30, né? Se virar nos 30 ali, né? Se virar nos 30. Mas agora eu fico imaginando, né? Na atividade da comédia, da arte, do teatro. Muitas vezes eu fiquei pensando, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer vídeos, sketches, vou precisar de luz, vou precisar disso, daquilo, e aquilo acabava virando uma barreira para mim. Sim. E eu acabava às vezes tendo um certo desânimo, mas nunca desistindo do meu objetivo, da minha vontade, daquilo que eu tinha dentro de mim, que era fazer aquilo acontecer de qualquer maneira. Sim. Então foi onde eu produzi no perrengue, eu falei, não, eu vou começar a fazer vídeos da maneira que eu gosto, que eu acho que é essa maneira que eu vou conseguir mostrar o meu trabalho, que é a maneira que eu vou fazer as pessoas conhecerem o que eu tenho, né? O que eu tenho para oferecer, que é a comédia boa, a comédia de qualidade. E assim, muitas vezes eu falo o seguinte, a simplicidade da produção revela a qualidade do seu conteúdo. Sim, acho que isso vale para o comediante, isso vale para o professor, isso vale para o músico, isso vale para qualquer pessoa. Se vocês repararem, nas nossas aulas, é apenas um quadro que tem atrás, não tem mais nada de tecnologia, nada, um quadro e as primeiras aulas foram gravadas na fronteira da Argentina. Dionísio Cerqueira, né? Dionísio Cerqueira, com um quadro cheio de reflexo e trator passando na rua e o cachorro da vizinha latindo. E se vocês também repararem no vídeo do Setúbal, o que é
qual que é o cenário que tem lá? A janela do quarto dele. É seu quarto? Tem uma janelinha e uma quarto. televisãozinha. Nunca tinha. É até engraçado. Outro dia. A televisão é retrô. Retrô ainda. Propositalmente você colocou aquela televisão retrô, né? Ele tem uma 4K em casa, tá? Ele tem uma 4K em casa. Esses comediantes milionários, eles fingem que eles assim, né? Estão nessa onda retrô, você entendeu? Retrô, O mais legal é que outro dia eu tava conversando com uma pessoa, o cara pegou e falou assim pra mim: cara, o que eu mais gosto do vídeo é aquela televisãozinha ali no cantinho. Eu falei, pô, que legal. E você já reparou que ela sempre tá no stand-by? Tá sempre lá desligada, né? E é verdade. Então é produzindo no perrengue, aquele negócio. Não adianta tu querer fazer... se eu soubesse, eu nem comprava câmera, que eu comprei uma câmera muito boa para poder produzir o Emerson, sabe? Não usei ela durante 1 ano, que eu paguei ela em 12 vezes, e fui produzir só depois que eu terminei de pagar. Não sei se foi alguma coisa na minha cabeça, mas só produzi depois disso. E se eu soubesse, eu tinha filmado de celular, né? Sim. E era possível você fazer um suporte com canos de PVC, você entendeu? E fazer a filmagem ali, e o microfone era o seu próprio fone de ouvido, só que você dá uma cortadinha ali e coloca na lapela. Exatamente. Mas... Produzindo no Perrengue 2. Mas é isso, não dá pra deixar a peteca cair, tem que focar e fazer, senão não vai. E aí assim, dentro disso que a gente tá falando dessa questão, muito legal, eu acho que você tocou num ponto fundamental que você tem que ter simplicidade na produção, o que vale é o conteúdo. Sim. O que vale é o conteúdo daquele que tá ali querendo mostrar o seu trabalho. Agora, me conta assim, já teve alguma cena, algum episódio aí interessante, peculiar, um teste que você foi fazer, ou alguma peça que você estava, um stand-up que você estava fazendo e que você, de uma certa forma, emitiu uma opinião que, se fosse eu, professor de Direito Constitucional, ministrando uma aula, eu estaria afrontando o direito de uma outra pessoa, mas como você, comediante, não. Você estava ali no exercício da... A situação que aconteceu, eu estava comentando com o Tanaka aqui antes da gente começar a gravar, foi... eu tive um teste para fazer, um teste de um filme que ia acontecer aqui, eu acho que vai até acontecer esse filme ainda. E eu passei no teste e tal, e o diretor perguntou no final do teste assim, olha, tem problema de ficar nu? Eu falei, não tem problema, mas eu não vou dar pra ti. Eu não vou dar pra ti. Então, mas foi uma situação assim que eu não tive problema nenhum. Acho que quem é ator de verdade, quem quer trabalhar com isso aí, não vai ter problema, né? Então a situação acho que um pouco diferente assim, e às vezes tem muito também do diretor, que eu pelo menos tive diretores assim que achavam que a direção é aquela moda antiga, soberania aquela coisa ditatorial, né? Aquele negócio de que eu vou, desculpa até a expressão, eu vou cagar na cabeça do elenco aqui, eles vão fazer o que eu mandar. Não preocupa com a expressão não, que você é comediante, você pode falar o que você quiser, a gente tem que tomar cuidado. Não tem desculpa aqui, não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós temos que ser formais. Nós não somos tem mais nada formais. Tá, é isso aí. Mas se bem que é uma aula de boteco, na aula de boteco, segunda temporada, né? Na segunda temporada pode tudo. Pode tudo, né? Então eu acabei tendo que... Eu acabei saindo da aula, da escola que eu estudava, enfim... Porque tinha isso daí, eu não aceitava, eu não aceito. Eu acho que o mínimo que tem que existir em qualquer relacionamento é respeito, né? Sim, a gente tem que se respeitar. Tem que respeitar a minha opinião, tem que respeitar a tua. A gente tem que, de alguma maneira, entrar num acordo e não se bater, não se espetar. Se acontecer isso aí é porque não vai dar certo e não tem jeito, né? Então, com certeza. Respeito é tudo. E você já colocou assim, algum limite nas suas piadas? Eu não tenho muito limite pro humor. Pelo menos quando é comigo eu não tenho. E se for com os outros eu também não tenho. Por quê? Porque se o cara tá fazendo coisa errada, eu não vou perdoar ele. Ele vai ter o que ele merece. Digamos assim. A gente vai mostrar de alguma maneira, da maneira engraçada, o que ele tá fazendo. De uma maneira crítica. A crítica. A gente vai fazer uma crítica. Bem humorada. Então eu imagino que deve ter muita coisa com político, assim, com vereador, Sim, tem. Por exemplo, eu fiz tem um vereador que se candidatou aqui e eu apoiei ele. É um cara que é muito amigo meu. Eu apoiei ele. Ele é desse tamanhozinho assim, ó, Emerson. Ele é desse tamanhozinho assim. Ele tem problema nos ossos. Menor que eu até. Ele é o Zeca Pagodinho do japonês. Playmobil de Tanaka. Então ele é desse tamanhozinho assim. Ele tem problema nos ossos e tal. E ele é uma excelente pessoa, um cara muito legal. E ele veio pedir o apoio. Eu falei, não, vou te apoiar. Só que tem o seguinte, tu sabe que eu já fiz vídeos aqui onde eu já fiz críticas em cima dos políticos que fizeram
cagada aqui na cidade, que foi a ave de rapina. Tem. Vou procurar na... que fez cagada aqui? Tem vários. Tem vários. Eu tenho uma ilusão, assim, que Floripa, o paraíso, Ilha da Magia. Floripa é diferente. Floripa é diferente. Aqui é tudo honesto, né? Aqui ninguém mexe em nada de ninguém. Aqui ninguém... Aqui é uma ilha fora do Brasil. Ninguém superfatura nada, tá tudo certo. É tudo lindo e maravilhoso. Tudo lindo e maravilhoso. Então eu falei pra ele, olha, se for assim, se tu acabar seguindo esse caminho que esses outros políticos seguiram e que eu fui obrigado a fazer vídeos em cima dele, eu vou fazer a mesma coisa que tu. E tu pode se preparar, porque eu vou contratar um anão e vou fazer o vídeo falando de ti. Então, eu acho que ele nunca vai fazer nenhuma cagada, porque ele já sabe. No exercício dessa sua liberdade artística, você vai fazer uma coisa chamada controle social. Controle social da administração, uma coisa que falta muito no Brasil, cara. Verdade. Controle social da administração, as pessoas reclamarem de uma forma inteligente, de uma forma bem-humorada, muitas vezes, e mostrar, isso aqui tá errado. É um observatório social vivo. É um observatório social vivo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o comediante, não só o comediante, mas qualquer outro formador de opinião, mas o comediante, principalmente por ter essa liberdade, ele faz o papel do povo, às vezes. Exatamente. Ele fala muitas coisas que às vezes tu queria falar. Exatamente, e a gente não pode falar. Uma vez eu vi um comediante que eu admiro muito, que é o Danilo Gentili. É um cara que pra mim é uma referência. Eu vi ele fazendo uma piada com o Renan Calheiros. Sim. No elevador, não sei se vocês já viram esse vídeo, onde ele fala assim, tu não acha que te nomear como é que era o Ministério da... Ele foi nomeado ao Ministério do Desarmamento, alguma coisa assim. Não, desarmamento, perdão. Ele era presidente do Senado na época, presidente do Congresso Nacional. Ele fez uma piada, eu não lembro da piada. Tudo bem, mas perdoa, desculpa aí. Não, mas ele ia ser nomeado por um ministro de Estado. Ele fez uma piada excelente que me fugiu a cabeça aqui agora, que foi... ele fez uma comparação do Renan Calheiros com o Fernandinho Beiramar. Entendeu? Que era a mesma coisa que... Ser chefe de quadrilha? A mesma coisa que nomear o Fernandinho Beiramar pro Ministério Antidrogas. Mesma coisa que colocar cabra pra tomar conta da horta. Exatamente. Então foi essa piada, essa comparação, eu achei uma coisa muito inteligente, uma crítica, né, de uma qualidade assim muito boa, e eu acho que muita gente queria falar aquilo, né? Sim, com certeza. Não, entendi. Agora sim, Emerson, deixa eu perguntar uma coisa para você. É lógico que nós temos aí, né, essa crítica construtiva com o trabalho o nosso amigo Felipe, né? Mas assim, a liberdade de expressão, ela é uma coisa assim que não há limites. Eu poderia de repente escrever o que eu quiser. Não. A gente tem que lembrar que nenhum direito fundamental é incondicionado ou ilimitado. Coisas que as nossas vozes sempre falaram pra gente, onde é que termina o seu direito? Na hora que começa o direito da outra pessoa. Então, o meu exercício da atividade, da liberdade de expressão, ele não é absoluto, ele não é incondicionado. Vai chegar um determinado momento que ele vai se confrontar com um outro direito de natureza fundamental e, naturalmente, eu tenho que respeitar o direito dessa outra pessoa, não tem essa liberdade absoluta, plena. Mas isso, Tanaka, é um tema para uma próxima aula de boteco. Eu só queria botar só mais um ponto a respeito dessa parte que a gente falou ali da liberdade, do limite, enfim, claro. Que a gente tem um exemplo muito, muito claro, que foi o exemplo do Rafinha Baixo. Sim. Eu vou te falar, é uma piada que eu não faria. Eu não acho. Sim. É uma piada que eu não faria. Por quê? Porque é uma piada que não tem graça nenhuma. Mas claro que ele também não deve ser julgado por isso. Eu acho que foi um negócio muito... E isso é justamente... explica um pouco disso que o Tanaka me perguntou. Você não pode exagerar também ao ponto de você lesar o direito da outra pessoa. Exatamente. Afrontar a imagem da outra pessoa. Claro. Né? Agora, em resumo, assim, tudo tem limite. E tudo em excesso faz mal. É verdade. Então a sua opinião em excesso muitas vezes ela vai lesar uma outra pessoa. E a gente tem que lembrar que a Constituição brasileira fala que é vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Para que justamente quem expressou aquela opinião
possa ser responsabilizado. Então aquele que Possa se haver sentiu o direito de resposta. aquele que se sentiu também, né? ofendido pode provocar o Poder Judiciário, Sim. por exemplo, pedir uma indenização por dano moral, material, tá? E inclusive E o direito de resposta. proporcional ao agravo. Sim, sim. Inclusive, ó, um negócio legal de procurar no YouTube. Joga aí, ó, direito de resposta no Google, no YouTube, vocês vão ver alguns vídeos hilários, tá? Vale a pena. Agora, só pra finalizar, É. o politicamente correto também tá atrapalhando muito. Tá demais. Tá? Eu também acho. eu Também acho que principalmente na área da comédia. Eu tava vendo um vídeo dos Trapalhões hoje. Aí E eu falei fala assim, do pô, coque, do vídeo do coque pra eles, que eu te mostrei um print que o cara me cagou lá. Exatamente, entendeu? É. Mas enfim, tudo em excesso faz mal, inclusive o politicamente correto em excesso faz mal. E ainda mais numa atividade de um comediante, de um artista. A gente tem que garantir, gente, liberdade de expressão com responsabilidade. E não simplesmente falar que tudo é politicamente incorreto. Não, vamos sopesar os princípios e direitos aí e viver a vida tomando uma santa beer. Com certeza. É isso aí. Opa, fiquei sem Opa, cerveja de novo, hein? Mas sempre, hein? Eu não sei porquê, hein? Eu sou um mineiro com pós-graduação numa família alemã, então deve ser por causa disso. Né? Mas é isso aí, ó. Nada como a nossa santa aula. É a nossa santa cerveja, tá? Um abraço, gente. Seguindo a linha, arrisco. Ele é que nem Eu o acho que Pedrão. toda vez que ele vai fazer coisa errada, ele fica pensando, não. Já deve pensar. Ele sabe, ele já deve pensar. Eu Vai falei pegar pra ele, o Felipe vai contratar um anão eu falei pra ele, e cara, ainda vai fazer o vídeo. eu falei pra ele, é só tu fazer direitinho, que daqui 4 anos tu vai ter de novo o meu apoio. Eu não vou querer mais, eu não quero nada de ti. Tá bom. Cara, essa Wise é a melhor que tem, cara. Eu gosto mais da In Natura e da Bélgica. Vou ter que levar isso aqui de tributo pra casa hoje, viu? Uma dessa, hein? Tá. Senão a Patroa. patroa não Tá. libera, não. Então vamos lá, né? Vamos lá, né? Então vamos lá, vamos falar de liberdade de expressão, liberdade de expressão artística e intelectual. Artigo 5º, inciso 9º. Estava falando do inciso 10 antes. Mas vamos lá então, peraí, vamos servir aqui. Calma aí. Ah, não, você tá tomando a outra ainda, né? Bom, eu vou fazer um sacrifício, vai. Tá gravando, viu, Tanaka? Eu vou colocar, Não, tá gravando. eu vou colocar tudo isso. Eu vou fazer um sacrifício aqui. Eu derrubei aqui. É.